E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui novamente. Vamos falar um pouquinho sobre formação e erosão dos solos. É um conteúdo que dá sequência ao conteúdo que nós estávamos trabalhando sobre a formação do relevo terrestre, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui como é que ocorre esse processo, né, de formação dos solos na Terra, né? Então, aqui a gente vai falar sobre processos tanto da constituição dos tipos de solos que existem e também como é que eles sofrem erosão, né? Qual é o impacto do ser humano nesses solos, né? Na destruição dos solos. Então, primeiro é entender que todos os solos eles são resultados de um intemperismo sobre rocha. Então, toda rocha ela vai dar origem a um tipo de solo diferente. Então, não, solos são muito diferentes um do outro por coloração, por composição química, profundidade, né, presença ou não de matéria orgânica. Então, tudo isso, né, constitui, né, formas diferentes de solos. Então, a ciência da pedologia, a pedogênese, né, ela vai estudar uma variedade muito grande de solos e cada solo ele é resultado do intemperismo de rochas de diferentes tipos. Você pode ter numa mesma região vários tipos de solos ou predomínio de um tipo de solo, tá? Mas é tudo resultado do processo de desgaste das rochas já pré-existentes, seja ela magmática, metamórfica ou sedimentar, não importa. Primeiro, então, vamos lá. Quais são os elementos que constituem o solo? Para você ter a formação do solo, é necessário ter a presença, obviamente, das rochas, do intemperismo das rochas, para a fragmentação delas e esses fragmentos serem acumulados em algum lugar. Tá? É necessário também a penetração do ar e da água neste solo e em formação. As condições favoráveis aqui estão relacionadas a esse ambiente com água e ar, tá? Formas vegetais e animais. Por quê? Porque você vai ter matéria orgânica alimentando esse solo, então precisa tanto de formação vegetal, mas também a presença de animais, sejam animais que estão por cima do solo, animais maiores ou pequenos, não importa, mas também animais que estejam no solo. Enriquecimento dos solos com matéria orgânica e mineral é o que finaliza na formação de um solo. Então, tanto os vegetais, quanto a presença animal, quanto vegetal, as condições favoráveis ambientais, como o ar e a água, né, e a presença de matéria mineral que vem das rochas, então você tem a constituição de um solo. Tá? Aqui a gente tem um processo, uma ilustração que mostra como é que os solos vão sendo formados ao longo do tempo. Um solo não se forma rapidamente, ele demora para ser formado. Então, primeiro você tem ali o desgaste da rocha matriz. Geralmente essa rocha está em contato com na atmosfera, com os fatores externos, os fatores exógenos. Esses fatores vão atuar sobre essa rocha, desgastando essa rocha, e vai provocar a formação dos solos mais jovens, né? A gente chama de new solos, que a gente vai ver mais à frente. Esses solos jovens, eles vão ganhando tamanho, espessura, à medida do tempo, é, por conta desse desgaste das rochas. Então, você observe na ilustração que o que está acontecendo ali é a rocha ela vai diminuindo de tamanho, tá? Enquanto o solo vai sendo formado em camadas. Cada camada daquela ali existe uma quantidade de minerais, uma quantidade de matéria orgânica, características diferentes não só do aspecto visual, como coloração, mas também do aspecto químico. Tá? Então, um solo maduro, por exemplo, que é a última etapa ali, você já tem, por exemplo, uma formação vegetal densa em cima dele e camadas sobrepostas, né, até chegar na rocha matriz, na rocha mãe. Então, esse é um processo que pode demorar milhares de anos para você ter a formação de um solo profundo, de um solo completo, né, como a gente chama de solo maduro. Não é um processo rápido, é um processo bem demorado. Composição e fertilidade. Os solos eles são compostos principalmente por partículas minerais, matéria orgânica e ar, como eu já falei lá no início do primeiro slide.
né? Os elementos ou partículas minerais compreendem os minerais propriamente ditos, como, por exemplo, o potássio, o fósforo, né, o alumínio, etc., além das partículas de argila e areia, por exemplo, que são resultado do desgaste de rochas, tá? Então, esses elementos em combinação, né, vão formando então solos de diferentes tipos, né? Cada solo vai ter uma quantidade maior ou menor de elementos minerais ou elementos orgânicos, tá? Isso também conta muito na formação do solo. Por exemplo, aqui você tem nessa imagem a presença de matéria orgânica logo abaixo da vegetação. Vou voltar um pouco para você perceber, né, onde está essa matéria orgânica. Então, ali você tem a vegetação, uma vegetação rasteira, gramínea. Abaixo você tem ali uma quantidade de matéria orgânica acumulada. Essa matéria orgânica mais escura ali. E abaixo dele você tem já um solo já formado. Então, isso aí a gente tem, é muito importante ter isso no solo. A presença da matéria orgânica é um dos elementos que vai garantir fertilidade ao solo. Solos que não têm essa matéria orgânica possuem muitas vezes uma fertilidade baixa, que pode ser compensada por elementos minerais presentes nesse solo. Tá? Todo solo, opa, voltando, desculpa, cada solo possui um perfil, né? A gente chama perfil dos solos. E aí é dividido em camadas. Lógico que você vai encontrar diferentes formas de classificar isso ali, tá? Então você vai ter livros que vão trabalhar com horizonte zero, horizonte O, né? Ou serrapilheira. E aí as letras ali podem também variar um pouco, mas no geral entender que cada solo tem essas camadas diferenciadas. O primeiro horizonte, a gente chama de horizonte, são essas camadas. O primeiro horizonte é o horizonte zero, o horizonte O, para algumas classificações. É o horizonte com predominância de matéria orgânica, de resíduo orgânico. Esses resíduos orgânicos, essa matéria orgânica ali, a gente chama também de serrapilheira. Também pode ser, a serrapilheira está por cima dessa matéria orgânica acumulada já no solo. Tá? Então é aquela primeira camada que tem acúmulo, por exemplo, de folhas, troncos caídos, fungos, animais mortos, né? Então, todos frutos que estão ali apodrecendo, né? Então, tudo isso alimenta esse solo superficialmente com matéria orgânica. É um horizonte com a coloração mais escura, você viu no slide anterior, a coloração mais escura exatamente por conta desse processo de apodrecimento dessa matéria orgânica e aí dando uma coloração mais escura ao solo. Logo abaixo dele você tem um chamado horizonte A, o horizonte mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica. Já tem presença de matéria mineral, né, inorgânica, mas ele ainda é escurecido porque está em contato direto com a matéria orgânica que vem de cima dele, tá? Logo abaixo tem o horizonte E, eles podem ter cores mais claras, as argilas elas são mais é, predominantes nesse horizonte. E logo abaixo você tem, e aí não é um horizonte só, né? É um horizonte é um horizonte que tem uma certa quantidade de matéria orgânica, mas já tem uma maior quantidade de matéria mineral. Logo abaixo, o horizonte B, um horizonte já de acumulação de matéria inorgânica, é, principalmente os minerais prevalecem ali. Você tem matéria orgânica? Tem, mas em menor quantidade, muito menos quantidade que no horizonte anterior. E logo abaixo dele você tem o horizonte C e depois o horizonte R, que na verdade já é a rocha consolidada, já é a rocha matriz, já é da onde está vindo toda essa matéria inorgânica, essa matéria mineral. O horizonte C, que está sobre essa rocha, é um horizonte de acumulação inorgânica, é rocha não consolidada. Tá? Então é aquela rocha já toda quebrada, já está misturada com um pouco desse material característico que a gente chama de solo, mas a predominância são rochas não consolidadas. Logo abaixo você tem a rocha matriz, ou a gente chama também de rocha-mãe. Tá? O principal problema ambiental relacionado ao solo é a erosão superficial ou seu desgaste, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre erosão, que ocorre em três fases: o empirismo, o transporte e a sedimentação, né? A acumulação.
Os fragmentos intemperizados da rocha estão livres para serem transportados pela água que escorre pela superfície. Então, toda vez que a gente retira a vegetação nativa, e aí que eu já estou chamando a atenção para o desmatamento, para o processo de desmate, quando a gente retira a vegetação nativa, a gente tem um problema, porque você expõe esse solo aos intemperismos, né, aos processos exógenos, né, aos fatores externos, e eles vão carregar as partículas orgânicas, vão carregar as partículas inorgânicas, os minerais, e vai empobrecer o solo, além de provocar o seu desgaste, a sua perda e problemas relacionados a ele, como por exemplo o surgimento de ravinas ou vossorocas, que a gente vai falar mais à frente. Tá? Aqui alguns tipos de coberturas e as perdas de solo. Então, olha só, aqui foi feita uma tabela que mostra o seguinte: cobertura vegetal, a porcentagem de solos perdido por tonelada por acre e a porcentagem de água de chuva perdida por escoamento superficial, desculpa. Cobertura vegetal A é um bosque, né? Ou seja, uma floresta preservada. Os solos perdidos por erosão chega a zero toneladas por acre. Não é que não vai perder, mas em relação à área e em relação à quantidade, você não chega nem a 1 tonelada por acre, tá? É, e aí você tem uma porcentagem de água escorrendo sobre a superfície de 0,12%. Toda água que cai, toda chuva que cai, cerca de 0,12% vai escorrer, né, pela superfície. Na situação B, você tem ali a plantação de herbáceas, né? Vegetação rasteira, gramínea. Você tem ali já 0,04 toneladas por acre. E aí você já tem um escoamento superficial de 6,5%. Então já tem uma perda porque você já não tem mais a vegetação que vai servir como um amortecedor para a água, né? A vegetação mais densa, ela serve como amortecedor. A água não bate diretamente sobre o solo, ela vai bater primeiro sobre essa camada de vegetação para depois chegar no solo. No caso das herbáceas, já não existe mais essa cobertura, esse telhado, vamos dizer assim, ou essa, essa, esse guarda-chuva, né, que vai diminuir a velocidade da água, vai bater com velocidade sobre o solo. A vegetação ela não é tão profunda, com raízes tão profundas, então não vai segurar tanto o solo. Não vai ainda provocar uma erosão muito grande, mas já é significativo já a perda de solo. O milho, por exemplo, um tipo de cultivo, né? Um milharal, ele tem 73 toneladas por acre perdido. Tá? Então você tem 41,95% de escoamento superficial. Por quê? Porque é uma vegetação que expõe muito solo. Você tem ali as fileiras dos milharais, né, do milharal, e aí entre uma fileira e outra o solo está exposto. As raízes dessa vegetação ela não é tão profunda quanto de uma árvore, por exemplo, nativa, e aí não segura. E fora que não existe uma cobertura, né? Não existe um telhado, vamos colocar assim, para amortecer a queda da água. Então isso é um problema também muito grande. E logo embaixo, depois no D, a situação D, sem cobertura vegetal, situação mais grave, 69 toneladas por acre, né? E aí você tem 48,8% de escoamento superficial, ou seja, quase metade, em alguns casos até mais que a metade, da água que cai sobre a superfície vai escoar superficialmente, não vai penetrar. Né? Qual o problema de não penetrar? Né? Qual o problema dessa água não entrar no solo, por exemplo, como acontece no bosque? Ela não escoa superficialmente, mas ela entra no solo. Qual o problema de não entrar no solo? Não abastece o lençol freático, não abastece o que vai dar vida aos rios, por exemplo, e o que vai manter, por exemplo, a floresta viva, que é água no solo. Tá? Então, esse é um problema ambiental grave quando a gente não tem a cobertura vegetal original. Tá? Aqui só um exemplo daquilo que a gente está falando agora. Então, ele tem uma situação de plantio, uma situação de vegetação morta sobre o solo e uma situação de ausência de vegetação. Tá? Nas três situações, você pode observar que foi colocado ali um recipiente embaixo, né? É ligado a torneira em cima, e aí essa água vai bater sobre esse solo, protegido ou não, e aí você vai ter ali embaixo, nos recipientes, o acúmulo da água que escorreu.
Essa água vai ser diferenciada porque você tem, numa situação com vegetação, o amortecimento da água e a filtragem dessa água, né, nesse solo, não vai perder solo com isso, ou vai perder muito pouco. Na situação do meio, né, é, não vai ter uma perda muito grande de solo, porque existe uma certa vegetação sobre ela, mesmo que morta, e na situação, né, sem vegetação, ausência de vegetação, você inclusive tem ali a presença de um buraco, né, feito pela água, né, que cai da torneira. E a perda de solo, né, é nítida quando você analisa a água que escorreu. Então, ali a quantidade de matéria que está presente no solo, presente na água, desculpa, é resultado desse escoamento é, por conta, né, da ausência da vegetação. Então isso é só para a gente entender como é que funciona na natureza. Como que o homem contribui para que isso seja acelerado, né? O processo de desgaste, o processo é, da, 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 da erosão, né? Do solo, a perda dos solos. Os desmatamentos, né? Pelo ser humano, feito para plantio ou para pastagens, principalmente em áreas de declives, como na foto, e também a impermeabilização do solo, com a construção de cidades, rodovias, estradas, né, a canalização de rios. Tudo isso vai provocando, então, maior aceleração dos processos erosivos. Temos que entender que erosão é algo natural, mas quando intensificado pelo ser humano, vira um problema, tá? Vira um problema ambiental grave. Aqui, o processo de erosão, né, de perda de solo grave, inicia-se com as ravinas no solo, que são pequenos sulcos que aparecem no solo exposto por conta da água da chuva batendo sobre esse solo, e evolui para chamadas vossorocas, que são perdas de solo já de áreas muito maiores, né, uma perda significativa de solo, que provoca ali inclusive a perda de valor do imóvel rural, né? Isso é um problema para os fazendeiros, porque quando isso acontece, né, os donos de propriedades, fazendeiros, donos de terras, quando isso acontece, você tem já uma perda do valor desse imóvel rural, porque solo é dinheiro, tá? Porque ali você produz alimento, ali você cria o gado, e aí quando você tem o processo de perda desse solo, você está diminuindo a sua capacidade produtiva, tá? Então, as vossorocas é o resultado final desse todo esse processo de erosão. Claro, não no processo de erosão do solo. O processo final, na verdade, que até falei que não é o processo final, mas acaba não sendo, é, é a continuidade dele no assoreamento de rios, por exemplo. Todo esse material vai ser carregado para algum lugar, geralmente para os leitos de rios. E aí o assoreamento é exatamente esse material de solo, de fragmentos do solo, sendo acumulados nos rios, gerando uma diminuição do seu leito e, consequentemente, também uma diminuição da capacidade desse rio reter água dentro do seu leito. Quando, por exemplo, vem uma enchente, vem um período de chuvas, a inundação, a área de inundação do rio vai ser muito maior, né, do que numa situação normal, quando você tem um leito preservado desse rio, tá? A retirada da vegetação das áreas ao entorno desses rios também favorece muito a isso, né, esse processo erosivo e esse processo de assoreamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre os solos no Brasil. Aqui só não dá para enxergar os nomes, é claro. Eu vou falar depois dos principais, mas só para vocês terem uma noção, uma ideia de como há uma variedade gigante de solos, não só no Brasil, mas no mundo todo, e isso vai depender muito da região de que nós estamos falando, né? Então tem regiões a um predomínio maior de um tipo de solo, uma região que dá um predomínio de outro, né? Isso corresponde também às questões climáticas e também relacionadas à presença vegetal ao longo da história. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem uma quantidade enorme, um mosaico gigantesco de solos, né? Tanto solos mais próximos ao litoral, do interior e até as regiões mais ao norte do país, na Amazônia. Então, a gente vai falar de alguns desses solos, tá? Aqui novamente um mapa um pouquinho mais simplificado,
com os principais tipos de solos no Brasil. Tá? Ali estão os nomes deles, né? Os argissolos, os cambissolos, os litossolos, os latossolos. A gente vai falar um pouquinho desses solos. O Brasil possui uma grande diversidade de solos em sua extensão territorial, decorrente principalmente da ampla diversidade pedoambientes, ou seja, de solos, ambientes de solos e de fatores de formação desses solos. Predominam latossolos, argissolos e solos, que no conjunto se distribuem em aproximadamente 70% do território nacional. É, as classes de latossolos e argissolos ocupam 58% da área do Brasil e também de solos profundos, altamente intemperizados, ácidos de baixa fertilidade natural, mas que ao longo da história recente do Brasil, pesquisas, né, relacionadas aos solos têm contribuído muito para a correção dessa baixa fertilidade. Então, o Brasil tem uma quantidade enorme de solos, nem todos eles são férteis, tá? Porque depende das condições ambientais, né? E quando você não tem condições ambientais favoráveis, a fertilidade acaba diminuindo. O primeiro que a gente vai falar aqui são os argissolos. Eles são identificados pelo maior teor de argila, então é um solo mais argiloso nos horizontes superficiais e subsuperficiais, né? Esse tipo de solo pode ser encontrado em praticamente todas as regiões brasileiras, em diversas condições de clima e relevo. Representa cerca de 24% da superfície do país. Em termos de extensão geográfica, ocupam a segunda posição, atrás dos latossolos. Os cambissolos são caracterizados pela pouca diferenciação dos horizontes, então você não consegue diferenciar muitas camadas desse solo. Distribuem-se por todo o território nacional, ocupando 2,5% do território. São particularmente importantes na parte oriental dos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pelos elevados teores de matéria orgânica. Então, é um solo mais escuro, né? Os espodossolos apresentam horizontes subsuperficiais com acúmulo de matéria orgânica, então um pouquinho mais escuro, e alumínio, podendo ou não apresentar acúmulo de ferro. Distribuem-se de maneira muito esparsa nos domínios de Restinga e por toda a costa brasileira, bem como nas áreas interioranas da Amazônia Ocidental, onde são bastante expressivos. Estima-se sua ocorrência em aproximadamente 2% do território nacional. Quis colocar esses aqui, né? Eles não são expressivos no país, mas fazem parte da região litorânea onde nós estamos localizados. Os latossolos são os solos de maior ocorrência no país, são altamente intemperizados, são típicos das regiões equatoriais e tropicais, ou regiões de antigos processos erosivos, sedimentos e terraços fluviais também antigos, normalmente em relevo suavemente ondulado e plano. São solos com maior representatividade no país, como eu falei, com cerca de 39% da área total do país ocupados pelos latossolos. E aí você tem um solo que é utilizado muito para a agricultura, né? Mesmo é, fortemente intemperizado, mas ele é forte, acaba sendo muito utilizado pela agricultura pela sua área, né? Por conta do total de área que ele ocupa. Os nilsolos são solos pouco evoluídos, são solos chamados solos jovens. Esses solos ocorrem aproximadamente 15% do território nacional, são solos em formação, né? Então são solos que não chega nem a 1 metro de profundidade. Ele é um solo muito raso, muito superficial, e mais escuro porque tem uma presença enorme de matéria orgânica. Tá? Então, os principais tipos de solos no Brasil foram esses. A gente tem outros solos, né? Uma quantidade enorme, como eu mostrei para vocês no mapa, mas o que chama a atenção de alguns, que é o que realmente aparece para a gente estudar. Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, pode mandar para mim por e-mail, está aqui o e-mail, andregeografiaufes.gmail.com, que na medida do possível, tirando as dúvidas, respondendo para vocês. Para quem tem acesso à sala virtual, lá no Google, né, pode enviar para mim, principalmente os alunos que estão acompanhando as aulas, né? Então enviem as dúvidas e façam as atividades que eu encaminhar para vocês. Tudo bem?
Então eu fico por aqui. Uma boa semana para vocês e estudem, fiquem em casa, fiquem bem e a gente se vê por aí. Um grande abraço.